Seja bem-vindo a uma estação de avivamento. Se você crê, dê a sua melhor salva de palmas em nome de Jesus. Aleluia. Pode sentar. Obrigado. Que privilégio estar aqui. Vocês têm um dos casais de bispos mais fantásticos do Brasil, que já foram, inclusive, lá pregar. A gente se esbalda em cada pregação. Eu fiquei muito feliz de ter ouvido o bispo Daniel pregar. Eu já tenho 5 pregações, já certinho, já para o próximo mês. Graças a Deus por isso. Bom, o tema do nosso evento é Não Desista. E é interessante porque, inclusive, eu não sei se quem está de pé, além de cuide para que não caia, se não tem como sentar, eu fico um pouco agoniado com você de pé. Eu quero que você esteja... Eu estou vendo algumas cadeiras vagas. Se puder, não sei se tem essa possibilidade de estar sentando. Creio que vai ficar melhor para todo mundo. Queridos, eu vim exatamente daqui. Eu estou a 714 quilômetros da minha casa. Estou a 714 quilômetros do meu quarto. E eu vim 714 quilômetros no meio dessa coisa doida que a gente está vivendo, né? Passando por pneu, passando por barricadas, passando pela possibilidade do aeroporto estar fechado, aquela coisa toda. Eu vim de lá para cá, deixando de fato, né? Nossa igreja está lá no treinamento avançado de líderes, na nossa regional, lá estão mais de 350 pessoas fazendo nesse exato momento, sentados assim como você, com a expectativa assim como você. Hoje nós cuidamos da igreja de Itajaí, de mais outras 3 igrejas, na cidade de Navegantes, cidade de Pissarras, e dentro de Itajaí, num bairro, também outra igreja. E eu vim de lá para cá para te fazer algumas perguntas. Quantos aqui desejam desistir? Quantos aqui desejam abandonar? Quantos aqui desejam pular do barco? Eu vim hoje aqui para falar para você que é tempo de desistir. Eu vim hoje, na verdade, te encorajar a desistir. Eu vim hoje te recomendar a deserdar, a pular do barco. Minha oração hoje de manhã é, Deus, que hoje pessoas possam desistir. Pessoas possam abandonar. Pessoas possam sair fora. O texto que eu quero ler com você está lá em Filipenses 3. Que eu e o apóstolo Paulo viemos aqui hoje para dizer para você desistir. Desiste logo. Desiste enquanto é tempo. Olha o que diz em Filipenses 3:13. Queridos, eu vou estar lendo na versão NAA, não sei se tem essa possibilidade de colocar aí fica bem ajustadinho, a nova Almeida atualizada. Filipenses 3:13. Diz assim: irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás. Você pode repetir isso comigo? Esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão diante de mim. Vamos fazer uma oração nesse momento? Senhor Jesus, nós te agradecemos por esse ambiente, agradecemos, Espírito Santo, pela tua presença nesse lugar. Sem dúvida alguma, hoje, Deus, é uma manhã de desistirmos daquilo que é para ficar para trás. Em nome de Jesus, impacta as nossas vidas, Senhor Deus, com essa palavra,
e com o ambiente desse dia. Em nome de Jesus, amém. Quando o apóstolo Paulo fala, esquecendo-me das coisas que ficam para trás. Esquecer é igual abandonar. Esquecer é igual desistir. O grande problema da liderança é quando você insiste naquilo que é para você desistir. É quando você insiste em caminhos que é para você abandonar. Hoje é dia de desistir. Desistir daquilo que te limita. É tempo de desistir daquilo que tem ceifado a tua vida, o teu ministério, a tua família. É tempo de desistir daquilo que tem te desanimado. É tempo de desistir daquilo que é para ficar para trás, esquecendo-me das coisas que ficam para trás. Quem carrega o peso do passado não aguenta cargas novas. Deus tem algo novo para a sua vida, mas não vai ser dado enquanto você continuar olhando para trás, enquanto você não desistir do teu passado, enquanto você não desistir do método antigo. Não insista. Tem gente que está insistindo em pessoas. Tem gente que está insistindo em projetos. Tem gente que está insistindo em métodos antigos. Hoje, em nome de Jesus, é dia de você tomar uma decisão na tua vida. Eu vou desistir daquilo que é para ficar para trás, em nome de Jesus. Se você é essa pessoa, aplauda ao Senhor, em nome de Jesus. O grande erro da liderança é lutar a batalha errada. Não entre na batalha errada. Para de insistir naquilo que é para abandonar. Não tem como nós avançarmos se nós estamos presos lá atrás. E de forma muito rápida, prática, objetiva, eu separei aqui 3 coisas que você precisa hoje desistir. Você precisa desistir de uma vez por todas de 3 características aqui. A primeira delas, primeira coisa que você precisa desistir, é necessário que você desista do orgulho. O orgulho, olha só o que está escrito lá em Provérbios 16, 18. Provérbios 16, 18. Antes da ruína, vem a soberba. O espírito orgulhoso precede a queda. Quem tem orgulho, nada constrói além da sua própria ruína. Quem tem soberba, nada conquista além da destruição. O orgulho é algo que impede o líder de crescer. Queridos, a história que nos remete à questão do orgulho, a história de Saul. Quantos lembram de Saul? Um rei ungido, chamado, necessário para um tempo, o rei de Israel, Saul. Olha o que está escrito lá em 1 Samuel 15, versículos 2 e 3, 1 Samuel 15. Assim diz o Senhor dos Exércitos, castigarei Amaleque pelo que fez a Israel, colocando-se no caminho de Israel, quando esse saía do Egito. Versículo 3. Portanto, vá e ataque os amalequitas, destruindo totalmente aquilo que eles tiverem. Essa foi a ordem de Deus a Saul. E o que Saul fez? Eu tenho uma ideia melhor. Hoje, em nome de Jesus, é tempo de você desistir de ter uma ideia melhor que o teu líder. Eu tenho uma estratégia melhor. Legal que a bispa falou, mas eu tenho uma estratégia melhor. E aí vem aquele texto famoso, nesse mesmo capítulo, mas no versículo 22, porque o obedecer é melhor que o sacrificar. Orgulho. E aí eu faço uma pergunta para você. Foi Saul quem desistiu do ministério?
Foi Saul quem desistiu do reinado? Ele chegou diante de Samuel e falou: eu não aguento mais o reinado, eu estou abandonando minha coroa. Foi Saul quem chegou diante do povo e falou: gente, estou renunciando aqui o meu cargo de reinado, se vira agora. Foi Saul quem desistiu do chamado, igreja? Porque o orgulhoso não precisa desistir do chamado. O chamado desiste do orgulhoso. Porque a palavra de Deus fala lá em Tiago 4,6, que ao orgulhoso é Deus quem resiste. O orgulhoso, ele precisa lidar, não é com o inferno, não é com a questão econômica. O orgulhoso precisa lidar, não é com problemas familiares. O orgulhoso lida com Deus. O orgulhoso. Saul não desistiu do chamado, não desistiu da unção. Foi a unção que desistiu de Saul. Hoje, em nome de Jesus, desista de uma vez por todas de ter uma ideia melhor, de ter o coração orgulhoso. Desista da soberba. A palavra do bispo Daniel é completa, perfeita. É tempo de servirmos não somente aos nossos líderes, mas servirmos uns aos outros, servirmos a quem Deus nos traz. É tempo da humildade no lugar do orgulho. Segunda coisa que você precisa desistir, hoje é dia de desistir do medo. O medo é aquilo que nos paralisa, aquilo que nos enfraquece. 1 João, capítulo 4, no versículo 18. 1 João 4,18 diz que o amor nos aperfeiçoa, que o perfeito amor lança fora todo o medo. O medo, porque o medo supõe castigo. Quem teme não é aperfeiçoado. Quando a palavra de Deus diz lança fora é a mesma coisa que deixar para trás. Lança fora é a mesma coisa que desistir, que abandonar. É tempo de abandonar o medo em nome de Jesus. Se Deus te prometeu, Ele vai cumprir. Se Deus te chamou, não é para ser pela sua força, mas pela força dEle. Maior é o que está conosco do que aquilo que está no mundo em nome de Jesus. Se Deus falou, vai. Se Deus prometeu, vai. Se o seu líder te desafiou, vai. Não existe impossíveis para o nosso Deus. Lança fora todo medo. Quem teme, quem deu espaço para o medo não dá espaço para aperfeiçoamento. Quem deu espaço para o medo no seu coração, não dá espaço para o aperfeiçoamento de Deus. Deus quer te aperfeiçoar. A história do medo está lá em 1 Reis 19. 1 Reis 19, versículo 3. 1 Reis 19, 3. Eu gosto de trabalhar com versões, se puder colocar na NTLH, na nova tradução da linguagem de hoje. Desculpa, time. NTLH. Elias ficou com medo. Se você ler, aí não precisa abrir, mas no capítulo 18, capítulo anterior, dependendo da disposição da tua Bíblia, na mesma página ainda, o mesmo Elias que derrotou 450 profetas, o mesmo Elias, aquele que a gente canta, né? Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Aquele mesmo homem que viu uma pequena nuvem e falou, está vindo a chuva torrencial. Elias ficou com medo. O problema do medo é que ele não afeta somente você. Ele afeta quem está ao seu derredor. Para salvar a sua vida, fugiu com o seu ajudante. Meu Deus. O medo, além de ceifar o teu ministério, tem o poder de ceifar o ministério daqueles que estão contigo. Um pai amedrontado gera filhos enfraquecidos. Um líder amedrontado gera uma equipe frágil.
fugiu junto com o seu moço, junto com o seu ajudante. Olha só lá, avançando alguns versículos, 1 Reis 19, no versículo 9. 1 Reis 19, 9, é Deus falando com Elias. No versículo 9, se puder colocar para nós. Ali ele entrou numa caverna para passar a noite, e de repente o Senhor Deus lhe perguntou: o que você está fazendo aqui? Quem ainda não desistiu do medo, quem tem o medo no seu coração, o medo te faz perder a sua posição. O pastor com medo age como um obreiro. O missionário com medo age como um líder de célula. Um líder de célula com medo age como alguém do mundo. O medo te faz perder tua posição. Hoje, em nome de Jesus, que você abandone o medo. Olha só, se você chegou hoje com medo, porque o medo ele pode vir de formas diferentes. Você pode ter medo do fracasso, você pode ter medo das condições externas, você pode ter medo do Lula, você pode ter medo de qualquer coisa. Se você chegou nesse lugar com medo, eu tenho uma palavra de Deus para você, que está lá em Isaías 41, se puder colocar para mim, Isaías 41, 10. Isaías 41, versículo conhecido, que eu quero trazer para você nessa manhã, que você possa anotar, não somente na tua agenda, mas anotar no teu coração, aquilo que Deus quer falar para você. Não fiquem com medo, pois eu estou com vocês. Não se apavorem, pois eu sou o seu Deus. Eu lhes dou forças e os ajudo. Eu os protejo com a minha forte mão. É o Senhor quem luta as tuas batalhas. É o Senhor quem está contigo. Quando você vai evangelizar, o Senhor vai contigo. Quando você vai aconselhar, o Senhor vai contigo. Quando você vai para a rua, o Senhor vai contigo. Você tem um grande desafio? Glória a Deus. Se você tem uma grande conquista, eu não sei como é o seu quadro final desse ano, como você se visualiza 31 de dezembro de 2022. Mas tem gente que chegou hoje, dia 2 de novembro, com medo. Se até aqui eu não conquistei, será que vai ser agora? Se até aqui Deus não cumpriu, será que vai ser agora? Elias, ele teve o seu chamado encurtado por conta do medo. Elias saiu da sua posição por conta do medo. Se você for ver em 1 Reis 18, nos últimos versículos, Elias vai com o rei Acabe para o monte. Deixa o rei Acabe num determinado lugar do monte, e a palavra de Deus fala que Elias subiu ainda mais. E é dali que ele, junto com o seu moço, consegue ver a nuvem. A posição de Elias não era numa caverna, mas era num alto monte. A posição que hoje talvez você esteja escondido, é atrás das trincheiras, é se encolhendo. Tempos de crises exigem homens e mulheres valentes. Nosso país, do jeito que está, a questão ainda indefinida, não é tempo de nós nos amedrontarmos, pelo contrário, não é tempo de nós nos escondermos, mas é tempo da igreja se levantar, porque a igreja continua sendo coluna e baluarte da verdade, a igreja continua sendo chamada casa de oração, e homens valentes surgem em tempos de crise. Não temas, eu sou contigo, eu os fortaleço com a minha forte mão, diz o Senhor. Não temas o fracasso, não temas o inimigo, não temas o amanhã. O Senhor é contigo. É a terceira coisa que você precisa desistir. Primeiro, você precisa desistir do orgulho. Segundo, você precisa desistir do medo. E a terceira coisa, tão importante quanto qualquer uma dessas, você precisa desistir da força humana.
Jeremias 17, no versículo 5. Jeremias 17, no versículo 5. Eu amaldiçoarei aquele que se afasta de mim, que confia nos outros, que confia na força de fracos seres humanos. Outra versão diz: maldito aquele que confia no homem, que faz da humanidade mortal a sua força. Da humanidade mortal a sua força. Eu te pergunto, de onde vem a sua força? Força fala sobre energia. Força fala sobre intencionalidade. De onde vem tua energia? Força fala sobre confiança. De onde vem a sua confiança? Isso é algo muito profundo, porque a tendência de um líder experiente é confiar cada vez mais no seu próprio braço. Já preguei tantas vezes, já aconselhei tantas vezes, já vi tanta coisa acontecendo. De onde vem a tua força? Foi confiar demasiadamente na sua própria força que Sansão caiu. Lá em Juízes 16, versículo 4, nós vemos o início da queda de Sansão. Juízes 16, 4. Depois disso, Sansão se apaixonou por uma mulher do vale de Soreque. Só errou o vale, né? Se tivesse sido daqui, com certeza ia ter dado certo. A qual se chamava Dalila. E a ordem foi clara, né? Você sabe a história de Sansão. O interessante é que Dalila tenta por 3 vezes descobrir a pedra de criptonita de Sansão. Eu queria tirar a força de Sansão. Por 3 vezes ele fala: se me amarrar com 7 cordas, se fizer isso, eu perco minha força. Amarraram ele destrói tudo. Por 3 vezes. E Sansão ficou: não, eu sou forte. Ficou brincando com aquela situação. Sansão confiava tanto em si, que ele achou que até se ele revelasse o próprio segredo mesmo da sua aliança, nem assim ele perderia sua força. E foi justamente confiar no seu método, confiar no seu braço, confiar, porque no último revisão deu certo assim, vou fazer sempre assim, não vou nem me esforçar tanto, agora eu vou num piloto automático, eu vou no Tesla ministerial agora, vou no piloto automático, eu faço desse jeito, eu não preciso nem orar mais para pregar, porque eu falo de um jeito, faço uma piada assim, eu faço 3 pontos, dá certo. Eu não vou nem preparar a palavra da célula, eu já preguei 15.712 vezes esse texto, essa palavra. O líder que confia na sua própria força. Inclusive foi o primeiro ponto do bispo Daniel, que o líder que confia na sua própria força perde a capacidade de ter compaixão pelo próximo. E aí vai um negócio muito complicado na liderança, porque a gente começa a trabalhar com estatísticas. Confiar no próprio braço é você entender, a gente começa, né, bispo, a ter esse aspecto, não, de 100 pessoas que enviam revisão de vidas, 30 entram no IV, 10 se formam, 3 se tornam líder. Você fala: então tá normal que 90 pessoas vão embora? Então vai embora mesmo. Confiando no método, confiando no número, confiando na análise. Tá certo que se eu fizer agora um culto
Vou colocar aqui, o culto vai ser 19h03. Coloca o convite aí, coloca nas redes sociais, vai chamar a atenção. Eu vou usar o gatilho da isca, vou usar o gatilho do próprio braço. Não é errado usar métodos, errado é confiar nos métodos. Não é errado usar estratégias, errado é depender das estratégias. Sansão zomba com a sua força e destrói todo o seu chamado. Quais são as fontes do seu resultado? Alcancei resultado, glória a Deus. Por quê? Não, porque eu fui exímio na rotina da visão. Porque eu fui exímio numa estratégia, num método. Qual é a fonte do seu resultado? Querido, a fonte do meu resultado é Deus. A fonte da minha força é o altar do Senhor. Homens de Deus se prostram, choram, enxugam as lágrimas, levantam, e aí pode vir qualquer método. Mas eu quero fazer uma pergunta para você. Qual foi a última vez que você lavou esse altar com as suas lágrimas? Qual foi a última vez que você jejuou pela sua célula? Qual foi a última vez que você chorou pela saída de alguém? Qual foi a última vez que você perguntou ao seu líder? Tem uma pergunta que eu uso com o meu líder, que é: líder, estou com essa ideia aqui, tal. A gente, meu Deus, vive tentando se reinventar, vive tentando procurar uma melhor forma de fazer. Líder, o que você faria no meu lugar? Se você parou de ouvir a voz do seu líder, você acha que você vai ouvir a voz de Deus? Se você parou de depender do conselho do seu líder, você acha que você vai estar dependendo de Deus? A fonte de um homem de Deus tem que ser o altar. A fonte de um homem de Deus tem que ser a bênção do seu profeta. Não saia para uma guerra sem antes ser ungido pelo seu profeta. Antes de virmos para cá, o profeta colocou a mão na minha cabeça, profetizou sobre mim, que seria um tempo de bênção nesse lugar. Fomos abençoados, direcionados para vir para cá. E olha só o que diz o texto de 2 Coríntios 12:10. 2 Coríntios 12:10. Por isso sinto prazer nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, aí é que eu sou forte. O Evangelho está precisando de mais pessoas fracas. O Evangelho está precisando de mais pessoas dobradas nos pés de Jesus. O Evangelho está precisando de mais pessoas com lágrimas nos olhos no altar de Deus. É tempo de Deus levantar o seu exército, fraco, talvez humanamente falando, mas o mais forte de todos. Ninguém segura um exército de pessoas fracas diante de Deus, porque essas pessoas são fortes diante do mundo. Ninguém derruba um homem que já se prostrou no altar do Senhor. Ninguém derruba, nada para, nada consegue segurar aquele que já desistiu do orgulho, aquele que já desistiu do medo, e aquele que já desistiu de ser forte na sua própria força. É tempo de nós vivermos o maior avivamento que o Evangelho já viu. É tempo de nós vivermos o maior avivamento que essa região já viu. É tempo de nós vivermos o maior avivamento que essa igreja já viu. Um avivamento não porque nós somos bons, mas porque nós somos fracos diante do nosso Deus forte. Em nome de Jesus, eu oro para que isso possa acontecer. Que nós venhamos a nos encontrar na presença do Senhor. Encontrar nos pés dos nossos apóstolos, nos pés do nosso Deus. Dependência de Deus, dependência das orientações.
se é para usarmos o relatório, se é para usarmos o circuito da visão, se é para usarmos, se é para nós seguirmos as metas. Queridos, não existe ideia melhor que a do teu líder. Não existe. Hoje, para que nós possamos avançar para aquilo que está no alvo, primeiro nós precisamos desistir daquilo que é para ficar para trás. É tempo de desistirmos daquilo que nos limita. É tempo de desistirmos daquilo que mata o nosso ministério. Hoje, eu vejo que tem pessoas aqui que precisam abrir mão, desistir, voltar de onde caíste, para prosseguir para o alvo em nome de Jesus. Quero te convidar a ficar de pé nesse momento. No seu lugar mesmo. Quero que você faça uma aliança diante de Deus. O que você vai desistir nessa manhã?